Queria saber, antes de começar, se tem alguém nos visitando essa noite. Levanta sua mão se tem alguém nos visitando. Ah, tem um lá atrás. A luz aqui eu não consigo enxergar direito. Seja bem-vindo, viu? A igreja vai entregar uma lembrancinha para você. Atrás tem um lugarzinho para preencher, se você puder colocar seu nome e telefone. E ao final deixar ali no nosso balcão de informações. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos para fazer uma oração aqui, para a gente começar esse momento. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por essa Quinta Plus, que tem tanto nos abençoado, através desses cultos, através de cada ministro que vem aqui, entrega algo direto do Teu coração. Pai, nós Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse ministério, Pai. Senhor, nós Te pedimos agora, Pai, que essa palavra, Senhor, venha como cura para nós nessa noite. Que essa palavra, Senhor, quebrante corações nessa noite, trazendo alegria, trazendo empoderamento nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Que saiamos daqui, Senhor, entendendo quem nós somos mais uma vez, entendendo, Senhor, que a Tua alegria é a nossa força, Pai, e que nós somos justificados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Ministério de Louvor. Eu vou fazer o Rodrigo, igual o Rodrigo, deixou o pessoal tudo aqui, até quase no final da ministração. Só o Andinho, se puder me ajudar, né, Andinho? A unção fluida aí, né? Então, tem que ter o Andinho ali. Amém? Queridos, eu quero que nessa noite nós estejamos realmente atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Amém? Nós não precisamos chegar no ápice, entre aspas, da mensagem para a gente receber algo. Amém? A partir do momento que você entrou aqui, você já está recebendo. A partir do momento que você abriu o seu coração, você já está recebendo. Amém? Glória a Deus, e eu quero que você se alegre nessa noite. Essa é uma noite que é para você quebrar toda a tristeza. A nota que eu tenho no meu espírito é sobre alegria. Vim até aqui uniformizada. Porque Deus quer falar conosco sobre alegria. Nós somos uma igreja alegre, amém? Aleluia! Na hora que a Mari começou a falar aqui, que nem a tristeza fica de pé na presença de Deus, eu falei assim, é sobre isso, Senhor. O Senhor já está falando desde o começo conosco, queridos. É desde o começo. Nem a tristeza, ou melhor, até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. E é por isso que nós precisamos estar alegres. É por isso que nós precisamos evidenciar essa alegria na nossa vida, amém? Glória a Deus, nós somos o povo mais alegre dessa terra. Não é assim? Você crê nisso? Eu quero que você interaja mesmo hoje nesse culto, pegando tudo que é seu, amém? Tudo que já está preparado para a sua vida. Muitas vezes nós vemos para o culto como só mais um culto, mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós que nós venhamos com alegria. Oh, quão bom e quão agradável é vivermos em união, vivermos em alegria. Oh, quão bom vir à casa do Senhor, amém? Então que estejamos alegres, queridos, não só por dentro, mas por fora também, amém? Eu acho muito engraçado que às vezes até o pastor às vezes fala aqui, né? E eu também já presenciei isso, que algumas vezes no começo da minha conversão, em algumas igrejas que eu ia, a pessoa chegava e falava assim, não, queridos, eu estou muito alegre de estar aqui. E com aquela cara de tristeza, com aquela cara séria, com aquela cara brava. Meu Deus, que alegria que é essa? Nós precisamos sorrir, nós precisamos evidenciar esse Cristo que nós carregamos. Nós precisamos, assim como a fé, ela requer uma ação, a alegria também, queridos. A palavra diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Porque é nos momentos difíceis que nós devemos mais nos alegrar. Porque nós sabemos, e nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos em quem nós confiamos. E a nossa confiança está no nosso Deus. Amém? E eu quero ler com vocês um texto, um versículo, na verdade,
que se encontra em Romanos 14 e 17. Que a gente vai falar um pouquinho sobre a alegria, mas esse versículo ficou muito forte no meu coração no dia de hoje, que diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Você já parou para olhar esses 3 pilares, querido? Eu não vou entrar aqui no contexto que está esse versículo, né, que é uma carta de Paulo aos Romanos, porque eu só quero aqui evidenciar esses 3 pilares que fazem parte do reino de Deus, que é a justiça, a paz e a alegria. E nós, como nascidos de novo, nascidos em Cristo Jesus, nós precisamos fluir nesses pilares. Nós precisamos entender que isso faz parte da nossa vida. Nós somos justificados. Quantos sabem que são justificados aqui? Aleluia! Nós precisamos andar nesse fluir, porque faz parte do reino de Deus, e nós somos parte do reino de Deus, amém? Glória a Deus. Em Romanos 5,17 vai dizer assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A palavra nos garante, querido, nós reinaremos em vida. Nós só não reinaremos em vida se nós não quisermos, se nós não entendermos quem nós somos. Desde o começo aqui no louvor já estava falando disso, sobre a autoridade que nós temos em Cristo Jesus, amém? Você tem autoridade, você é justificado. E o que é justificado? Justiça é uma ação livre da graça de Deus sobre nós. Ele nos resgatou do pecado, Ele nos redimiu. Isso é ser justificado. Antes nós éramos pecadores. Nós não tínhamos direito a nada, mas através de Cristo Jesus, nós fomos justificados, nós fomos redimidos do pecado, para que hoje nós possamos andar em vida, em amor, em justiça, em alegria. Aleluia! Você pode se alegrar com a palavra de Deus, querido. Aleluia! Nós temos que ter essa convicção. A justiça faz parte de nós. Nós somos justos. A justiça é característica do reino de Deus. E a segunda característica que é falado nesse versículo é a paz. Amém? Andar em paz. Romanos 5:1-8 vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por isso nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Querido, você consegue mensurar a intensidade desse texto? Quando éramos ainda pecadores, um justo morreu por nós. Um justo morreu por mim e por você, para que hoje você possa viver algo grandioso na sua vida. Aleluia!
Nós já recebemos todas as coisas em Cristo. E é por isso que nós devemos andar em paz. Quando nós entendemos que nós somos justiça de Deus, que a justiça faz parte do reino de Deus e nós fazemos parte do reino de Deus, nós precisamos andar em paz. Nós precisamos andar tranquilos, amém? Porque a gente sabe em quem nós estamos confiando. E é isso que é viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus é a convicção da justiça, é andar em paz e é viver a alegria do Senhor. Amém? Mateus 6, 25, 26 vai dizer assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou o que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Queridos, por que andar em preocupação? Por que andar em perturbação? Se você serve um Deus que é seu Pai. Você precisa entender isso nessa noite. Se você ainda não tem convicção que Deus é seu Pai, você precisa entender isso nessa noite. Ele é seu Pai. E a característica paterna de Deus, ela não pode ser moldada aos padrões dessa terra, ao nosso Pai dessa terra. Porque Ele não é igual. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que trouxe você para perto, que trouxe você aqui nessa noite, para que você possa viver as bênçãos que Ele já preparou para você. Querido, enquanto você se alegra aqui nessa noite, Deus está cuidando dos seus. Queridos, enquanto você se alegra aqui nessa noite, milagres estão acontecendo na sua vida. Queridos, o milagre, ele sempre vai vir em sua direção, mas é você que decide se você vai pegar ou se você vai deixar passar. É você que decide. Somos nós que decidimos se o milagre fica ou se o milagre passa despercebido. Todos os dias nós vivemos milagres e nós nem percebemos, porque nós estamos muito acostumados com a rotina. Mas todos os dias é um milagre, queridos. E é por isso que nós podemos andar em paz, amém? Aleluia! Os seus não serão atingidos. O Salmos 91 fala o quê? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Se você está em Cristo, você não será atingido. Se você chegou aqui nessa noite com alguma preocupação, eu declaro em nome de Jesus essa preocupação caindo por terra agora. Porque essa preocupação não faz parte da sua vida. Essa preocupação não faz parte de quem é filho de Deus. Amém? Você pode todas as coisas nele. E o que é esse poder? É você ter suporte nele. Você tem suporte em Deus, amém? Se alegre nele, querido. Fique feliz nessa noite. Ele te justificou. Nele você pode andar em paz. Quando nós vamos para a história, onde dos homens na fornalha, quem conhece? Queridos, aquele fogo não consumiu eles. Eles não tinham nem cheiro de fumaça. Mas queimou, sabe o quê? As cordas que os amarravam. Queridos, nada vai atingir sua vida. Nada tem poder de atingir a sua vida, a não ser que você dê legalidade para isso. Mas se você está em Deus, se você conhece a palavra de Deus, você não será atingido. Assim como aqueles homens na fornalha, eles não tiveram nem cheiro de fumaça, querido. Daqui um tempo você não vai nem lembrar do que aconteceu com você. Porque Jesus, porque Deus, Ele não vai deixar nada te atingir, mas Ele vai tirar suas amarras. Ele vai tirar você da prisão. Ele vai tirar você da prisão dos seus pensamentos. O nosso maior inimigo é nossos pensamentos, querido.
Quanto mais a gente se afasta da paz de Deus, quanto mais a gente fica perturbado com as coisas, mais a gente dá legalidade para o inimigo agir. Quanto mais a gente fica fora da palavra, e preocupado e ansioso, mais a gente dá espaço para o inimigo entrar na nossa mente e nos paralisar. Mas nessa noite, Deus está falando. Deus está falando para você, fica tranquilo, que a única coisa que vai ser tocada vai ser suas amarras. Aleluia! Você crê nisso? Então dê um glória bem forte com convicção. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós vivemos num reino de paz, de justiça e de alegria. E essa é a parte que eu quero mais evidenciar. Porque através da alegria nós somos curados. Quando nós nos alegramos, nós recebemos. Sabe por quê, querido? A alegria é uma evidência da nossa fé. Nós não falamos aqui que fé é crer sem ver. É crer sem ver acontecendo. É crer antes que chegue, não é isso? Amém? Então, se alegrar é uma resposta para a fé que nós carregamos. Se alegrar é uma evidência dessa convicção que nós temos de que já está tudo preparado, já está tudo feito. Aleluia! Glória a Deus! A alegria, ela é parte integrante da nossa salvação em Cristo. Olha que coisa linda. A alegria, ela deve ser nossa maior característica, porque ela faz parte do reino de Deus. Amém? Nós somos justos, nós andamos em paz e nós vivemos em alegria, porque ela faz parte do reino de Deus. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele nos mostra muito isso. Nós podemos aprender muito com ele. O livro de Filipenses, por exemplo, eu quero até ler um texto aqui com vocês, que está em Filipenses 4:11. Filipenses, essa carta, né, que Paulo escreveu, ele escreveu quando ele estava preso, querido. E antes disso, Paulo já tinha passado por várias coisas, por perseguições, já tinha sido preso, e ele estava ali preso novamente. Mas ele se alegrava em Deus, mesmo estando dentro de uma prisão. Ele não ficava com porquês. Era o para quê, querido? Ele tinha convicção do chamado dele. Ele tinha convicção do propósito. Ele tinha convicção de quem Deus era na vida dele. Amém? E é essa convicção que nós precisamos ter. É nessa convicção que nós precisamos caminhar. Assim como Paulo fazia. Queridos, o que ele passou não chega nem perto do que nós vivemos hoje. Ele foi açoitado, ele foi preso. Ele sofreu tantas coisas por conta do evangelho, mas ele continuou se alegrando. Essa carta a Filipenses, toda ela fala sobre alegria. Se você for ler, sempre está falando de alegria. E eu fico ali impressionada como Paulo, nessa situação, onde ele não conseguia saber naturalmente o que poderia acontecer com ele. Mas no Espírito ele sabia, ele já sabia que tudo isso não ia ser em vão. Olha só o que aconteceu desde lá de trás, tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele fez. Até hoje nós falamos desse homem. Até hoje nós pegamos esse homem como exemplo. Para você ver que o nosso posicionamento em fé, em alegria, nosso posicionamento no reino de Deus, ele não impacta apenas as nossas vidas, ele não impacta apenas a nossa família, ele impacta gerações. Deus quer te usar para impactar gerações, querido. Não é só quem está do seu lado. E muitas vezes a gente deixa de fazer até para quem está do nosso lado. E Deus quer falar conosco nessa noite. Nós precisamos nos posicionar em paz, em justiça e em alegria. Que isso é representar o reino de Deus, amém? Filipenses 4:11 vai dizer assim:
Não estou dizendo a vocês porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Queridos, se você for analisar, pensar aí no contexto que Paulo estava vivendo. Paulo tinha sofrido muitas coisas, ele estava na prisão. E ele começou a falar ali, eu aprendi. Eu sei me alegrar em todo tempo. Eu sei me alegrar no momento ruim e no momento bom. E nós precisamos aprender isso. Porque, queridos, vai ter dias que não vai ser aquilo que a gente espera. Mas nós temos que lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. É através da alegria que nós vamos nos fortalecer e nos animar para vencer aquela situação. Porque nós sabemos quem nós servimos. Amém? Então, assim como Paulo, nós precisamos fluir em alegria em todo tempo. Não dá espaço para o inimigo nos desanimar. Porque quando chega a situação, é claro que vai vir na nossa carne aquela vontade de ficar triste, aquela vontade de desistir. Mas aí nós lembramos que nós fazemos parte de um reino de paz, justiça e alegria. Todas as coisas já foram feitas. Agora nós precisamos acessá-las mediante a fé, mediante o nosso posicionamento. Mediante aquilo que nós vamos fazer na circunstância. Será que a hora da adversidade é a hora da gente se entregar? Ou é a hora da gente realmente mostrar o Deus que nós servimos? Nós temos essa escolha, queridos. Ou nós escolhemos potencializar o nosso problema, ou nós escolhemos evidenciar o Deus que nós servimos. Ou você escolhe potencializar a luta, a adversidade que você está passando naquele momento. Ou você escolhe evidenciar o vencedor, que é Jesus. Aleluia! Queridos, você precisa se alegrar nessa noite com essa palavra. Porque não é sobre você, é sobre aquilo que Cristo já fez. A justiça de Deus é isso. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada para merecer. Mas a graça dele nos alcançou. E hoje nós precisamos nos posicionar. Hoje nós precisamos fazer alguma coisa. Que é se alegrar e mostrar: eu sirvo um Deus que me justificou. Eu sirvo um Deus que é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus que cura, um Deus que transforma vidas. Você mostrar sua alegria é as pessoas olharem para você e dizer assim: eu quero viver isso que essa pessoa está vivendo. Queridos, não é só para nós. Mas você evidenciar a sua alegria, você vai alcançar pessoas. Porque as pessoas vão querer saber o que está acontecendo na sua vida. Por que essa pessoa é tão alegre? Vai chegar em você: por que você é tão alegre? Por que você está sempre bem? Por que no meio de um momento de tristeza, você está ali se alegrando? E você vai falar: porque eu sei quem eu sirvo. Eu sei que minha vida não é sobre o que eu estou vivendo hoje, mas o que eu vou viver na eternidade. Eu sei que aqui eu estou de passagem. Eu sei que aqui é muito pequeno. Eu sei que o tempo nessa terra é muito pequeno, perto de uma eternidade. Por isso, depressão não tem lugar na sua vida, querido. Por isso, ansiedade não tem lugar na sua vida. Tristeza não tem lugar na sua vida. A palavra diz, como eu falei no começo, até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. E nós muitas vezes não damos um sorriso. Nós viemos para a presença, a presença está dentro de nós. E muitas vezes nós não damos um sorriso.
Muitas vezes a gente não olha nem para a cara do irmão. Meu Deus. Muitas vezes a gente nem é grato pelas coisas. Nem até a tristeza salta de alegria. E às vezes nós, que temos a presença dentro, muitas vezes não nos alegramos em nada. E nós temos motivos para nos alegrar, amém? Porque nós somos justificados, nós andamos em paz e nós temos a alegria que é a nossa força. Aleluia! Glória a Deus! Eu gosto muito de Atos 16, quando mostra ali Paulo e Silas na prisão. Aquilo para mim é o ápice ali do que Paulo viveu. Para mim, tá, gente? Porque eu falei assim, meu Deus. Vamos ler só um pedacinho para você ver. 16:25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. E imediatamente todas as portas abriram e as correntes se soltaram. Queridos, você percebe que na presença de Deus as amarras se soltam, as prisões se abrem. Aleluia! Paulo e Silas, eles poderiam estar ali chorando, eles poderiam estar ali desesperados, eles poderiam estar falando assim, nossa, agora eu vou morrer. Mas Paulo mesmo dizia, morrer para mim é lucro, porque eu sei para onde eu vou. Aleluia! Morrer para nós tem que ser lucro. Na nossa mente, na nossa mentalidade, o morrer para nós tem que ser lucro, porque a gente sabe que a gente vai viver numa eternidade. Amém? É claro que a gente não tem que ir antes do tempo, né, gente? Vamos viver o propósito, fica calma aí. Não precisa achar que já vai hoje. Mas, queridos, nós temos que ter essa convicção. Eu não vou ter medo de falar da palavra. Eu não vou ter medo de me alegrar em Deus. Eu não vou ter medo de falar que Jesus é o único suficiente Salvador. Porque eu sei para onde eu vou e eu quero levar mais gente junto. Queridos, não queira ir para o céu sozinho. Não queira ir para o céu sozinho. Se tem cadeira vazia hoje nessa noite, é porque está esperando um convite seu. É uma pessoa esperando o seu convite. Que não vai ser os pastores aqui que vai alcançar. Que não vai ser os líderes aqui que vão alcançar. Mas que vai ser você. Que talvez está vindo pela primeira vez aqui. Porque nós somos um canal, amém? E nós precisamos alcançar pessoas. Nós precisamos entender que a salvação, nós vivemos o individual da salvação, amém? Mas isso não quer dizer que nós não podemos alcançar vidas. Muito pelo contrário, nós precisamos alcançar vidas, porque é esse o legado que Jesus deixou para nós, amém? Ide e façam discípulos. Ide e alcance pessoas. Você é salvo, você é justificado. Você anda em paz, você anda em alegria. Mas você precisa levar o evangelho também. Amém? Então nessa noite saia com essa convicção dentro do seu coração. Que Deus quer usar você. Que às vezes um convite, às vezes um compartilhamento numa rede social, às vezes você dá um abraço numa pessoa, você está ajudando essa pessoa a ser transformada. Porque, queridos, muitas vezes não é aquilo que nós falamos, mas é as nossas atitudes. Por isso que eu estou falando aqui de alegria. Que as pessoas vão ver essa característica dentro de você e vão falar assim, eu quero viver isso também. Eu vou viver isso também. Eu vou me alegrar, porque eu sei que através da minha alegria, pessoas serão alcançadas para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, eu quero até falar uma coisa aqui. A gente fala muito dessa questão de se alegrar. E nós entendemos que não existe uma unção de riso, amém? Não existe.
Mas o riso, ele é uma evidência daquilo que está acontecendo dentro de você. Da alegria que está dentro de você. Como eu falei aqui no começo, que eu via alguns pregadores que falavam que estavam muito felizes, mas com cara de bravo. Como que você consegue sentir alegria vindo de alguém se você não vê o semblante dela feliz? Se você colocar duas pessoas aqui, uma com cara de bravo e uma sorrindo, e perguntar para uma criança quem está feliz, ele vai apontar que está sorrindo, amém? Por quê? Porque o sorriso, o dar risada, o se alegrar, é uma evidência daquilo que está acontecendo por dentro. Aquilo que você mostra por fora é o que está acontecendo dentro de você. Então nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos evidenciar essa alegria. Em Salmos 2 diz que o próprio Deus, Ele no seu trono ri dos seus inimigos. Nós precisamos rir dos nossos inimigos. E não é rir de pessoas, amém? É rir da miséria. É rir da escassez. É rir da doença. É rir dos problemas. Por que rir? Porque eles já estão vencidos. Porque eles já estão acabados. O diabo, ele está debaixo dos nossos pés. Nós somos assentados muito acima. A palavra diz que nós somos assentados com Cristo Jesus no Espírito, amém? Então nós temos que ter convicção disso, da sua posição. A sua posição é no alto, querido. Então toda doença, toda escassez, todo medo, toda falta de identidade está debaixo dos nossos pés. E é por isso que nós temos que nos alegrar. Se até Deus ri dos seus inimigos, nós temos que aprender isso, querido. Quebrar toda a religiosidade. Amém? Quebre a religiosidade dessa noite. Porque você ri na presença de Deus, querido. Não é você rir de Deus. É você rir com Deus. Ele está nos chamando para rir com Ele. Sabe por quê? Porque Ele já sabe que nós somos vencedores. Porque Ele fez isso por nós. Aleluia! Nós enxergamos só o que está na nossa frente, querido. Mas Deus já viu o começo, o meio e o fim. Ele já sabe o final, querido. Por isso que Ele fala que a alegria é a nossa força. Por isso que a palavra nos motiva a sermos alegres. Porque o final da história já está feito, amém? Nós vamos morar com Cristo nos céus e reinar. Mas nós também podemos reinar em vida enquanto nós estamos aqui. E como nós reinamos em vida? Trazendo essas realidades do Espírito para o natural. Trazendo essa alegria no meio da adversidade. Porque a gente já sabe o final. A gente já sabe o final, amém? Aleluia! Em Salmos 45:7 vai dizer assim: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo da alegria. Todas as suas vestes exalam aroma de mirra, óleos e acácia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Queridos, esse salmo está falando de Cristo. Amém? A característica de Cristo. Ele ama a justiça, pois é uma característica do reino, amém? E ele se alegra na vontade do Pai. E é assim que nós devemos viver. Cristo é nosso exemplo, amém? E esse salmo está falando de Cristo. Aquele que ama a justiça e que se alegra na vontade do Pai. E é por isso que nós temos que nos alegrar. Porque a vontade do Pai está sendo feita quando nós estamos nele. A vontade do Pai está sendo feita na nossa vida quando nós estamos nele. Quando nós nos entregamos verdadeiramente a Ele. Quando nós estamos firmados na palavra. Quando nós nos posicionamos na palavra.
Amém? E é por isso que nós temos que nos alegrar, queridos. Nos alegrar naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele pode fazer no sentido que a gente ainda não viu, mas que já está feito, amém? Às vezes nós nos alegramos com tantas coisas, nós nos alegramos com um time de futebol, nós nos alegramos com o aniversário de alguém, nós nos alegramos de ganhar um presente, mas não nos alegramos na presença de Deus. Muitas vezes nós vamos para o culto, entramos na presença tristes, às vezes ali empurrando, cansados, com sono e não querendo ir para casa, estamos aqui no culto pensando em outras coisas, pensando no que a gente vai comer depois, pensando no problema, pensando no que vai acontecer, e estamos deixando de nos alegrar na presença. Mas nessa noite é noite de se alegrar, amém? E eu quero que você se coloque de pé, que eu quero ler um texto com você. Aleluia. Apocalipse 21:4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Queridos, esse texto está falando da realidade do céu. A realidade que você pode acessar e trazer para a terra. É assim na terra como é no céu, amém? E esse texto, ele vem de encontro aos nossos corações essa noite. Ele enxugará as nossas lágrimas, mas Ele já enxugou também na cruz do Calvário. E nós precisamos nos alegrar dessa noite. Se você veio aqui triste, angustiado, eu quero te convidar nessa noite a rir pela fé, a se entregar à alegria do Senhor nessa noite. Mesmo se você não tiver vontade, eu convido você a rir pela fé, porque enquanto você se alegra, você vai estar sendo curado nessa noite. Enquanto você se alegra, os problemas vão estar sendo resolvidos nessa noite, amém? Através da fé, é um posicionamento de fé, aleluia. E eu quero convidar você, que por acaso veio assim nessa noite, a vir aqui para frente, que nós vamos orar, amém? Nós vamos clamar por essa alegria nessa noite. A palavra diz aqui a respeito do óleo de alegria. O óleo, ele representa uma unção, amém? Aleluia! Muitas vezes quando você vê o óleo na palavra, ele está representando uma unção. E eu creio que hoje esse óleo vai ser derramado nas nossas vidas como unção do Senhor, curando muitas pessoas nessa noite, trazendo essa realidade para o nosso espírito, amém? Aleluia! Então feche seus olhos. Glória a Deus. Que eu quero orar com você. E eu quero convidar você a dar esse passo de fé. Se você tem passado por algum problema nessa semana, se hoje você recebeu uma notícia que não te agradou, se você está com o seu coração angustiado, se você está se sentindo triste com alguma situação, se você está se sentindo perdido em alguma situação, se você tem se sentido sem propósito, se você acha que você não tem um chamado, uma identidade em Deus, eu quero convidar você a vir aqui na frente. E não tenha vergonha, querido, porque hoje você vai curar. Essa cura vai ser manifestada na sua vida, através do derramar no altar, como um ato de fé, querido. É Jesus que te cura, é o nome de Jesus que te cura, mas através da sua fé, você vai ser curado. Eu quero pedir para os pastores, os ministros, orarem por essas pessoas, e que a alegria do Senhor comece a ser derramada agora na sua vida, para que você comece a crer que se alegrando, muitas coisas vão estar acontecendo. Através do seu posicionamento de alegria, muitos resultados vão mudar na sua vida.